Olá, queridos amigos, sejam todos vocês muito bem-vindos ao nosso canal Crescer na Fé. Que bom que você está conosco. Se você nos acompanha, é sinal que você está interessado em estudar as coisas de Deus, a doutrina da Igreja Católica, e isso é muito bom. Esse é o nosso objetivo, não é? Por enquanto, nós temos 2 cursos. Este curso sobre o catecismo e o outro é o curso da palavra, um ótimo curso sobre as Escrituras, conduzido pelo Carlinhos. Proximamente, pretendemos lançar novos cursos, se Deus quiser. E é por isso que nós insistimos com você que é importante que você se inscreva no canal, acione o sininho para receber as notificações, porque isso vai fortalecer o canal e vai alavancar a divulgação desses conteúdos para mais pessoas. Também pedimos que você compartilhe os vídeos com a sua rede de contatos. E claro, se você gostou dos conteúdos, não deixe de dar aí o seu positivo. Combinado? Eu sou Ronaldo Pedroso e agora nós vamos rodar a nossa vinheta. Não saia daí não que nós voltamos já já. Muito bem, meus caros amigos, estamos de volta e nós queremos então começar esta nossa conversa pedindo a luz, a graça do Espírito Santo sobre todos nós. Pedindo a Deus que nos ilumine e nos tire toda a resistência, porventura existente, para que acolhamos com docilidade a palavra de Deus e a doutrina da nossa igreja. E eu convido você, então, a rezar comigo. Faça esse pequeno instante de recolhimento, sinta a presença de Deus dentro de você. Deus habita no seu coração. Vamos rezar a Ele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. E rezamos também a Nossa Senhora, pedindo a ela que nos abençoe e que nos leve até o seu Filho Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós dentre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Meus queridos amigos, na nossa última aula, se vocês bem se lembram, nós conversávamos sobre o Jardim do Éden, aquela expressão maravilhosa daquilo que Deus criou para todos nós que somos seus filhos. Que gostoso que devia ser aquilo. Harmonia, felicidade, equilíbrio, amizade com a natureza e com os animais. Em especial, o homem era amigo de Deus. Deus passeava com eles lá no paraíso. Mas vimos que aquelas maravilhas não duraram para sempre. Por causa do pecado cometido por nossos primeiros pais, eles foram expulsos do paraíso, perderam a harmonia e aquele equilíbrio que eles tinham, se distanciaram de Deus. Eles passaram a experimentar a morte, o sofrimento, as dores, e eles se tornaram tomados pela concupiscência. Hoje nós queremos começar a falar sobre o pecado. Assunto chato, né? Concordo. Vamos falar sobre o pecado, vamos falar sobre o pecado original e também sobre as consequências disso na vida do homem. Acho que a gente não vai conseguir concluir tudo hoje, porque o assunto é extenso, mas a gente pode continuar o tema nas nossas próximas aulas. E eu convido então você a tomar o catecismo a partir do parágrafo 385 para acompanhar conosco. Esse parágrafo tem o título A Queda. E eu acho que esse título, A Queda, é bem adequado, você não acha? Porque o homem se achou grande como Deus, fez um juízo inadequado e exagerado sobre si mesmo, caiu e se machucou. Às vezes, meus irmãos, nós somos tentados a pensar, será que Deus criou o homem com defeito?
Será que essa fraqueza para o pecado não seria, digamos, um problema ou defeito de fabricação? Claro que não. Deus criou o homem de maneira perfeita, nada de errado. O parágrafo 385 começa afirmando que Deus é infinitamente bom e todas as suas obras são boas. E tentando compreender o sentido e a razão do sofrimento e dos muitos males existentes na natureza, a gente percebe que nós trazemos em nós uma série de limitações. E eu não precisaria vir aqui dizer isso para você. Você mesmo percebe isso facilmente e basta olhar-se num espelho para perceber as suas más tendências, fraquezas, desvios e outras coisas más que todos nós temos dentro de nós. Não se trata de um desvio psicológico tão somente, mas de algo plantado em nosso ser mais interior, no nosso coração, é o pecado. Segundo a imagem e semelhança que recebemos de Deus, meus irmãos, nós temos determinados atributos importantíssimos. São dons, mas são também responsabilidades. Deus nos deu razão, que é a inteligência. Deus nos deu a vontade. E é fundamentada na razão e na vontade que a liberdade se torna o poder de agir ou de não agir. Assim, enquanto a gente não estiver definitivamente mergulhado em Deus lá na eternidade, a liberdade ou livre-arbítrio implica exatamente na possibilidade da gente escolher entre o bem e o mal, ou seja, escolher crescer na perfeição com Deus ou de falhar e pecar. Então, nós temos a inteligência, temos a vontade, que, aliados à liberdade, nos permitem escolher. Vou fazer o que Deus me pede ou não? Foi o que aconteceu com nossos primeiros pais. Eles tinham a opção de dizer não para o pecado, mas eles consentiram e pecaram. O fato, meus caros, é que neste nosso mundo moderno, muitas pessoas simplesmente perderam o sentido do pecado e aquilo que o pecado significa. Para essas pessoas, o pecado não existe. E para outros tantos, o pecado parece ser, digamos, uma invenção da igreja para amarrar os fiéis a si. Besteira, né? Mas existe. O Papa Pio XII tem uma frase que ficou famosa sobre isso. Ele falou: é possível que o maior pecado do mundo atual, consista justamente no fato de os homens terem perdido o sentido do pecado. No fundo, meus caros, trata-se de um ateísmo que vai ganhando corpo ao longo dos anos. Esse ateísmo e também a ignorância religiosa de tantos, somado a uma inatividade da igreja que não tem evangelizado como precisava, permitiram a construção de um relativismo religioso onde o mal não existe. Os dogmas são invenções descabidas, a fé é um imaturo condicionamento humano. É interessante o que nos ensina o parágrafo 385, quando diz que o mistério da iniquidade só se esclarece à luz do mistério da piedade. É isso mesmo, isso é uma grande verdade. Vou explicar. Nós só compreendemos o que é escuridão quando a gente souber e tivermos experimentado o que é a luz. Quando entramos, por exemplo, num quarto totalmente escuro, nós chegamos a pensar que ele está limpo, que ele não tem nenhuma sujeira, nem objetos, nem insetos, nem nada que a gente consiga perceber ou mesmo apalpar. Mas basta a gente abrir uma fresta na janela e um pequeno facho de luz vai entrar neste quarto para a gente perceber aquilo que existe lá dentro. Muita poeira no ar, sujeira no piso e na parede, insetos andando e voando pelo ambiente. É assim que a gente vai entender o que é o pecado, nos aproximando de Deus, que é a nossa luz.
O parágrafo 386 confirma isso, viu? Quando diz que o pecado está presente na história do homem. Seria uma grande besteira tentar ignorá-lo ou até mesmo dar outros nomes a esta triste realidade. O catecismo reforça que, para compreender o que seja pecado, é preciso reconhecer o laço profundo que une o homem a Deus. Fora dessa relação entre o homem e Deus, o pecado não pode ser compreendido e desmascarado, embora, claro, ele continue a pesar na vida do homem e da história. Não é porque eu não aceite o pecado ou mesmo não o compreenda que o pecado deixará de existir e deixará de agir na história do homem e do mundo. Essa é a razão porque o mundo não acredita no pecado, porque o mundo se afastou de Deus. E o catecismo continua dizendo que sem a luz de Deus, ou seja, sem o Espírito Santo que nos ilumina e que nos ensina e nos mostra quem é Jesus e quem é Deus, não se pode reconhecer claramente o pecado. E fazemos do pecado tão somente alguma coisa parecida com uma fraqueza, ou um erro, ou uma falta de maturidade. Em nossa formação, lá na nossa infância, na nossa catequese infantil, eu imagino que você se lembre, nós aprendemos que o pecado é desobedecer a Deus. Desobedecer a Deus. Mas seria um simplismo muito grande achar que o pecado é tão somente uma questão jurídica, de cumprir ou de não cumprir uma ou mais das leis de Deus. O pecado, meus caros, é um abuso da liberdade que Deus dá às pessoas para que possam amá-lo e para que possam se amar mutuamente. Num outro parágrafo do catecismo, mas bem mais adiante, o catecismo fala o seguinte a respeito da gravidade do pecado e diz: aos olhos da fé, nenhum mal é mais grave do que o pecado e nada tem consequências piores para os próprios pecadores, para a igreja e para o mundo inteiro. É sério isso, não é? Bem, lá no paraíso, Deus disse aos nossos primeiros pais que eles poderiam comer de tudo que encontrassem, exceto do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Não era uma maçã, não, viu? Era o fruto da árvore da ciência do bem e do mal. E quem é que tem a ciência do bem e do mal, hein? Quem tem o domínio do conhecimento sobre o bem e o mal, senão o próprio Deus? Assim, na verdade, o Criador dizia ao homem que ele poderia dominar e reinar sobre toda a criação, mas que não quisesse ser igual a Deus. O homem sempre foi e sempre será tão somente uma criatura, enquanto Deus sempre será o nosso Criador. Jamais a criatura poderá se igualar ao seu Criador, de forma alguma. A realidade do pecado, meus caros, já era percebida desde o Antigo Testamento. A história da queda narrada no livro do Gênesis pelo autor sagrado foi a expressão da compreensão da dor da condição humana. Eu digo que essa desarmonia provocada pelo pecado em seus corações é que os levou à quebra das diversas alianças que Deus firmou com eles ao longo da história e os levou à desobediência aos mandamentos de Deus revelados a Moisés. No Salmo 50, nós encontramos o salmista rezando: eu reconheço a minha iniquidade, diante de mim está sempre o meu pecado. E ele continua dizendo: eis que nasci na culpa, minha mãe concebeu-me no pecado. Sem dúvida, meus caros, foi a partir do ponto mais alto da revelação de Deus, que foi Jesus Cristo, no Espírito Santo, que foi possível reconhecer Adão como a fonte do pecado e Cristo como a fonte da salvação, o nosso Redentor. A carta de São Paulo aos Romanos nos fala: por isso, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte,
assim a morte passou a todo o gênero humano, porque todos pecaram. E continua dizendo que, assim como pela desobediência de um só homem foram todos constituídos pecadores, assim pela obediência de um só, Jesus Cristo, todos se tornarão justos. É por isso que a gente diz que Jesus é o novo Adão. Ele é a expressão perfeita do projeto inicial de Deus. A doutrina do pecado original é o reverso daquela boa nova de que Jesus é o Salvador de todos os homens. Nós encontramos em Santo Agostinho uma afirmação muito rica. Santo Agostinho afirmou que pecar é destruir o próprio ser e caminhar para o nada. Pecar é destruir o próprio ser e caminhar para o nada. Nos diálogos que Santa Catarina de Sena tinha com Deus, o Senhor dizia a ela: o pecado priva o homem de mim, sumo bem, ao tirar-lhe a graça. De fato, São Paulo já tinha escrito sobre como o pecado é terrível e como o pecado é a razão de todos os sofrimentos deste mundo. São Paulo escreveu que o salário do pecado é a morte. Bem, caminhando um pouco mais no catecismo, os parágrafos 391 até o 395, esses parágrafos vão falar para nós sobre a queda dos anjos. Interessante ler isso, mas não vamos abordá-los com profundidade hoje. Talvez numa próxima oportunidade. Valeria, sim, a pena a gente conhecer isso. O fato é que, assim como os homens, os anjos, antes de tudo, também foram criados por Deus e foram criados bons. Mas alguns deles escolheram ser maus. A Escritura e a tradição da Igreja veem neste ser um anjo decaído, um anjo que se chamou Satanás ou Diabo. Segundo o ensinamento da Igreja, ele foi primeiro um anjo bom, criado por Deus. Satanás e os seus seguidores recusaram Deus e escolheram ser maus. Aquilo que o tentador disse aos nossos primeiros pais revela a sua natureza, revela o seu desejo, aquele desejo que ele tinha quando ele disse: sereis como deuses. É o que ele, Satanás, queria ser igual a Deus. E ele transmitiu isso aos nossos primeiros pais na sua tentação original. É isso. Ele é o pai da mentira, o pecador desde o princípio. O diabo se acha, não é? Eu já li que no princípio, quando esse anjo soube que deveria adorar e servir a Jesus na pessoa do Cristo encarnado, portanto um homem, ele teria surtado, e ele se recusou a isso e se rebelou, e junto com ele outros tantos anjos. É importante destacar que Satanás, meus caros, é uma simples criatura, e ele não tem poder infinito. Poder infinito só Deus. Satanás sequer tem poder sobre nós. Trata-se, sim, de uma criatura poderosa até certo ponto, porque ele é puro espírito, mas é impotente de impedir a construção do reino de Deus. A permissão que Deus deu ao diabo para agir no mundo é um grande mistério que um dia a gente vai compreender lá na eternidade. É o que a gente lê no livro do Jó, não é verdade? Mas o que podemos afirmar com toda certeza é que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, como nos fala São Paulo aos Romanos. Bem, o homem foi criado para viver na comunhão, em submissão e na amizade com Deus, desde agora nessa vida e, claro, por toda a eternidade. Como a gente já comentou, a árvore do conhecimento do bem e do mal foi aquele limite que Deus colocou e que o homem, como criatura, devia observar e obedecer. Ele devia obedecer porque o homem é criatura e ele é dependente de Deus. O parágrafo 397 nos diz que, tentado pelo diabo, o homem
deixou morrer no coração a confiança no seu Criador. Abusando da liberdade, o homem desobedeceu ao mandamento de Deus. Nisso consistiu o primeiro pecado do homem. E daí em diante, minha gente, todo o pecado será uma desobediência a Deus e uma falta de confiança na sua bondade. Se a árvore do conhecimento do bem e do mal era aquela árvore que estava no centro do jardim, essa árvore representava o próprio Deus, que devia ser o centro da vida de nossos pais. Mas eles quiseram colocar-se eles mesmos no centro de suas próprias vidas. E o homem preferiu-se a si mesmo a Deus. E por isso desprezou Deus. Optou por si mesmo contra Deus. Pela sedução do diabo, o homem quis ser como Deus e pecou. Adão e Eva, então, perdem imediatamente aquela graça da santidade original, da qual a gente já falou na aula passada. Eles passam a ter medo de Deus, a harmonia que eles tinham, graças àquela justiça original, ficou destruída. O domínio da alma sobre o corpo foi quebrado. A união do homem e da mulher ficou sujeita a tensões, sujeita a brigas. A harmonia com a criação se perdeu. A criação tornou-se, para o homem, estranha e até mesmo hostil. Por causa do homem, a criação ficou sujeita à corrupção. Ou seja, a morte faz a sua entrada na história da humanidade. A partir desse primeiro pecado, uma verdadeira invasão, uma avalanche de pecado inunda o mundo. É o que a gente percebe desde o início em toda a história da humanidade. A Sagrada Escritura e a tradição da Igreja não se cansam de lembrar a presença e a universalidade do pecado na história do homem. Como a gente já disse, quando o homem olha para dentro do seu próprio coração, ele se descobre inclinado para o mal, mergulhado em muitos males, que não podem vir do seu Criador, porque o seu Criador é bom. Na nossa próxima aula, meus irmãos, a gente vai continuar a falar sobre o pecado, viu? Não vai dar para a gente concluir tudo hoje. E vamos falar também sobre as consequências do pecado de Adão para a humanidade. Portanto, não percam as nossas próximas aulas, não percam os nossos próximos capítulos. E eu lanço aqui para vocês uma pergunta. Como é que vocês compreendem e percebem o pecado em suas vidas, hein? Portanto, procure colocar-se em oração, em recolhimento diante de Deus, pedindo a luz do Espírito Santo para vir te ajudar nisso. E descobrindo no seu coração aquelas coisas que desagradam a Deus, aquelas coisas que estão tomando o lugar de Deus. Peça perdão ao Senhor. Procure um sacerdote para fazer uma boa confissão. Não perca a oportunidade e o tempo da graça. A hora é agora, viu? Nós esperamos que vocês tenham gostado deste nosso conteúdo de hoje. Esperamos que vocês fiquem bem, que fiquem todos na paz e na alegria de nosso Senhor. E desejamos reencontrá-los todos no nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Nós estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.